Um dia a gente saiu na faculdade para andar de bicicleta e alguém teve a brilhante ideia de ir por um atalho, eu e ele, de bicicleta. Só que o atalho era um morro de quase 90 graus, cheio de areia e pedra. Era uma beleza, e a gente de bicicleta. E aí aquela bicicleta começou a acelerar, eu tentei frear, e aí o freio não deu mais muito certo, e aí a bicicleta cada vez mais rápido, e aí o que aconteceu? Deu outra, eu tomei, que seguramente foi o maior tombo de bicicleta da minha vida. E aí a gente aprende um princípio muito básico do ciclismo. É muito difícil ficar em pé numa bicicleta rápida. E se a bicicleta não consegue parar, olha, é questão de tempo, mas você vai se machucar. Agora, o que é interessante da bicicleta é que o contrário também é verdadeiro. Difícil, impossível a gente ficar em pé numa bicicleta que está muito devagar. Então, para você andar de bicicleta, você precisa ter um ritmo saudável. Não muito devagar, não muito rápido. E o que eu quero que vocês façam nesse primeiro exercício é lembrar dessa metáfora. Porque a vida é exatamente assim, exatamente assim. Se a vida está devagar demais, é ruim, é muito ruim. Agora, se a vida está rápida demais, é questão de tempo para a gente se machucar, e às vezes até machucar as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que está a bicicleta da sua vida? Você pode dizer com tranquilidade que ela está num ritmo saudável? Olha só, no livro Vida Simples, Tom e Art Heiner, eles entrevistaram muitas pessoas, e olha só alguns dados para vocês terem uma ideia. 44% dos entrevistados afirmaram que se continuassem no mesmo ritmo de vida, acreditavam que teriam problemas de saúde. Então, quase metade das pessoas entrevistadas falaram, se eu continuar vivendo assim, meu corpo vai falhar. Alta pesquisa, né? Mas, olha só, 57% dos entrevistados falaram que raramente conseguem jantar sozinhos com o seu cônjuge, tendo aquele momento gostoso de fortalecer o casamento. 84% falaram que deveriam ter mais tempo em casal. 84%. Não é novidade para ninguém, a gente acompanha as pesquisas e os índices de divórcio, eles sempre aumentam, ano após ano, aumentando. Eu acredito que possivelmente esse seja um dos indicadores. Nós precisamos ter tempo juntos, senão a gente enfrenta problemas. Mas não só isso. 40% das mães e 20% dos pais afirmaram que passavam tempo suficiente com seus filhos. Significa que 60% das mães e 80% dos pais não conseguiram dizer que passavam tempo suficiente com seus filhos. Olha só, alguns meses atrás, a gente trabalhou no Encontro de Casais, um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Existe esse livro também para falar sobre crianças, As 5 Linguagens do Amor para as crianças. E nesse livro a gente encontra o seguinte: na verdade, muitos comportamentos infantis desagradáveis são uma tentativa de conseguir mais tempo com a mãe ou com o pai. Até a atenção negativa parece ser melhor que nenhuma atenção. Por que às vezes as crianças se comportam mal? A gente fica super preocupado com elas estão muito rebeldes. Muitas vezes a gente leva para psicólogo, e tem que levar mesmo, o psicólogo pode ajudar. Mas por que muitas vezes as crianças se comportam mal? Porque quando elas se comportam mal, elas ganham atenção. E às vezes ter atenção negativa, na bronca, é melhor do que não ter atenção. Então, são dados que, de forma geral, nos mostram que, na maioria das pessoas, talvez não seja o seu caso, mas talvez seja, a vida está rápida demais. E a qualquer momento isso pode te machucar e machucar as pessoas ao teu redor. Mas assim, são dados que a gente falou agora mais da área de família, mas quem não tem família, sabe, o tom mais presente nesse livro Vida Simples, das pessoas, é as pessoas dizendo da forma mais sincera, o que eu sinto é que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu não tenho tempo para as coisas que eu amo.
E eu vou vivendo, e quando eu vejo já acabou outra semana, e gente, quem passou essa semana na frente da praça, viu o que lá? Um pinheiro de Natal. Então, a grande questão que a gente quer trabalhar hoje é como eu posso encontrar um ritmo de vida equilibrado. Se a minha vida está indo rápida demais, como eu posso desacelerar ela, para que eu não venha me machucar, nem machucar as pessoas ao meu redor? Como é que eu posso encontrar um ritmo de vida equilibrado, para que eu possa viver com mais qualidade, realmente investindo tempo naquilo que mais importa? Naquele livro Vida Simples, 68% dos entrevistados falaram que mudariam o seu dia se pudessem. E talvez uma das grandes coisas que a gente vai falar hoje é: a gente pode. A gente pode. Eu não quero que vocês achem que é algo fácil para mim. Querida, pode pegar uma aguinha para mim, por favor? Eu não quero que vocês pensem que desacelerar a vida é algo simples para mim. Não é. É uma luta diária, e eu tenho a impressão que será uma luta diária até o final da minha vida. Mas na minha caminhada tem uma passagem bíblica que me ajudou muito e me ajuda diariamente. Eu queria compartilhar essa passagem com vocês. É uma situação real que acontece e é descrita em Atos capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó: naqueles dias, só para vocês entenderem que dias são esses, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus. Então ele já tinha passado a bola para os seus discípulos e dito: agora é com vocês. Jesus não está mais presente ali com eles, eles estão caminhando com as próprias pernas. E eles estão liderando a igreja, os discípulos, primeira geração, Pedro, João, essa turma aí. E aí a gente encontra o seguinte, ó: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O que está acontecendo? Primeiro, esse grupo de seguidores está aumentando. Então vamos imaginar, tem um grupo de 12 discípulos, 12 apóstolos, que cuidam de um grupo maior de discípulos. Qual é a situação? Esse grupo maior de discípulos está aumentando, mas o número de pessoas que está cuidando é o mesmo. Então o que está acontecendo é que o trabalho deles aumentou muito a demanda, mas a equipe não aumentou. Então tem muito mais coisa para fazer, muito mais gente para cuidar, e a gente não está mais dando conta. Você já teve essa sensação de que tem mais coisa para fazer do que tempo para fazer? Já? Já? Já, né? Eu também. Isso que eles estão sentindo. Outra coisa que aparece aqui, de uma forma bastante clara, é: queixaram-se. Esse pessoal que está chegando começou a ter reclamação. Esse pessoal começou a acessar o Google para reclamar da igreja, botar uma avaliação negativa lá. Eles começaram a se queixar de algumas coisas, e coisas sérias. Eles estavam acusando os discípulos de não serem justos na ação social deles, de que não estavam distribuindo os recursos da ação social de forma equitativa. Então começou a ter queixa, cobrança, pressão. Já sentiu isso? Não, né? Pressão não, né? Nunca ninguém sofreu pressão, cobrança. Não, estamos tranquilo? Sabe o que a gente pensa? Que as pessoas que viveram antigamente, elas tinham uma vida boa, tranquila, ficavam sem fazer nada. Mas o que esse texto nos mostra? É que seguramente essas pessoas estavam passando exatamente por essa sensação. A vida está acelerando demais, a minha bicicleta está indo ladeira abaixo, e eu não estou conseguindo frear. Sabe o que é interessante agora da gente perceber aqui? Quem são esses? São discípulos que conviveram com Jesus. Se tem alguém nesse mundo que entendeu o sistema de vida de Jesus, são esses caras aqui. Como eles vão lidar com essa aceleração da vida? Olha só. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho,
cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Deixa eu levantar alguns pontos para vocês aqui. Primeira coisa que a gente percebe: os discípulos percebem o limite deles. Eles poderiam ter dito: nós somos discípulos, nós damos conta, a gente consegue. Não, vamos levando assim por uns 6 meses, vai dar tudo certo. Mas não. Pessoal, primeira coisa que eles fazem é dizer: a vida está acelerando demais. Isso não vem de Deus. Porque Jesus nos ensinou que Deus quer nos trazer uma vida abundante, uma vida completa, uma vida boa, uma vida com qualidade. Então, se a vida não está assim, alguma coisa está errada, a gente precisa avaliar. Eles percebem o limite deles e começam a colocar limites. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que eles não procrastinam. Eles poderiam ter dito: vamos levando assim enquanto dá. Vamos levando assim uns 6 meses, 1 ano, depois a gente avalia. Mas eles não fazem isso, até porque não funciona. A gente muitas vezes fala assim: não, é só uma fase, daqui a 3 meses passa, daqui a pouco as coisas ficam mais tranquilas. E quando a gente vai ver, esses 3 meses já viraram 1 ano, já viraram 1 ano e meio, já viraram 5 anos. Caramba, as crianças estão se formando na faculdade. Eles não procrastinam, a vida está rápida demais. Vamos fazer alguma coisa. Vamos começar agora. Terceiro ponto, essencial aqui. Eles refletem juntos. Você percebe? Aqui eles estão reunindo o grupo maior. Todos os discípulos para conversar. E quando eles fazem essa reunião toda, com todos os discípulos, eles estão unânimes. Eles têm a mesma visão, a mesma direção, a mesma opinião. Você não encontra no texto Pedro dizendo A, João dizendo B, Mateus dizendo C. Não, eles estão exatamente na mesma direção. Por quê? Porque eles sentaram e conversaram. Você quer desacelerar a vida? Muito bem, reconheça seus limites, não procrastine e reflita junto com as pessoas que estão ao seu redor, especialmente aquelas que estão dividindo a vida com você. Gente, eu já vi marido assumindo diretoria de entidade social sem consultar a esposa, assumindo uma diretoria por 2 anos ou mais, sem consultar a esposa. Não, tranquilo, depois eu falo com ela. Mas sabe qual é o problema? A hora que esse cara estiver lá na reunião, alguém vai estar cuidando das crianças. Alguém vai estar segurando a barra em casa. Então é justo, é perfeitamente justo, que aquele que divide a conta participe da decisão. Eu acho importantíssimo e muito bonito quando a gente vai marcar alguma coisa com qualquer um, e eu digo: fulano de tal, vamos fazer tal coisa, tal dia. Espera aí, deixa eu ver com a minha esposa. Espera aí, deixa eu ver com o meu marido. E eu sei que tem muito marido que diz assim: eu vou olhar na agenda. E não olha na agenda não, pergunta para a esposa, é só uma desculpa, eu sei. Mas não tem problema. A gente precisa consultar quem caminha com a gente, porque a conta é dividida depois. Dá para entender isso? Outra coisa, sobre isso de refletir juntos. Quantas vezes eu já tive a experiência de chegar numa reunião para resolver um problema da igreja, ou Susan e eu tivemos uma conversa para resolver um problema de casa, e a gente não tinha a menor ideia do que seria a solução. A gente não tinha a menor ideia do que fazer. Mas onde a gente achou a resposta? Na conversa. Acho que todo mundo já teve essa experiência. A gente muitas vezes vai para uma conversa, vai para uma reunião sem saber qual é a direção. Até porque se soubesse a direção, não ia precisar conversar, nem ia precisar fazer a reunião.
Mas a gente acha a solução justamente na conversa. Um dá uma ideia, o outro dá outra ideia, as duas ideias sozinhas não fazem sentido, mas a gente começa a juntar, de repente no meio daquilo alguém tem uma terceira ideia, opa, essa é boa, e é conversando que a gente encontra. Muitos casais sentem, muitas famílias, muitas pessoas sentem a sua vida corrida, não conversam, por quê? Porque não adianta, porque não tem solução, porque não tem jeito mesmo, mas é justamente conversando que a gente acha soluções. Então, se você não tem a solução, não tem problema, mas começa a conversar. Começa a tematizar isso em casa, querido, querida. Está corrido. Está demais. O que a gente pode fazer? Talvez na primeira conversa vocês não vão achar uma solução, vão terminar com uma oração. Quem sabe na segunda já surge uma ideia, na terceira outra. Mas é justamente ali que a gente vai achando soluções, caminhos. Não só isso. Os discípulos, nessa conversa, fazem um exercício muito importante. Aqui no texto, uma coisa fica claríssima. Eles chegam para os discípulos e dizem: pessoal, nossa prioridade número 1 é estar com Deus. Prioridade número 1 é estar com Deus. E tem muita demanda agora. Se a gente atender todas as demandas, a gente até dá conta. Mas a gente não vai mais conseguir estar com Deus. A gente vai perder oração e momento com a palavra, com a Bíblia. Isso que eles falam. Então, primeiro lugar na nossa vida está Deus. As outras coisas são muito boas. Mas primeiro lugar é isso. Segundo lugar é isso. Terceiro lugar é isso. Eles clareiam a prioridade. E depois fica fácil eles agora perceberem que tem uma incoerência, uma diferença entre aquilo que é realmente prioridade e aquilo que eles estão vivendo. E aqui eu queria que vocês fizessem um exercício mental muito simples. Pensa rapidamente. O que é o primeiro lugar na sua vida? Para mim e para minha esposa, Deus. O que está em segundo? Para mim e para minha esposa é o casamento. O que está em terceiro? Para mim e para minha esposa é os filhos. Não sei se para vocês. Os filhos. Depois vem os demais familiares, os amigos da igreja, os outros amigos. Depois vem o trabalho, dinheiro, investimentos. Faz a tua ordem de prioridades. Usa o bloquinho que você tem aí no verso, se você quiser. E depois me diga uma coisa. De forma muito sincera, se você abrisse a sua agenda, colocasse do lado das suas prioridades, teria uma correspondência clara? A forma como você investe o seu dia, a sua semana, corresponde às tuas prioridades? Eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Se nós não seguirmos as prioridades que nós temos, nós não vamos encontrar a vida que nós desejamos. Mais uma vez, se nós não seguirmos as prioridades que nós temos, nós não encontraremos a vida que desejamos. Ou se você vive com Deus realmente, a gente poderia dizer o seguinte: se nós não vivermos as prioridades que Deus nos ensina, nós não encontraremos a vida que Ele deseja para nós. Bom, e aí, depois de tudo isso, o coração está claro, a mente está clara. Sentaram, conversaram, alinharam prioridades, sabemos para onde devemos ir, ainda está no plano. Agora esses discípulos reúnem o pessoal e tomam atitudes. E qual é a atitude que eles tomam? Primeira coisa, eles abrem mão. Eles abrem mão. Eles dizem: gente, a ação social não vai ser com a gente vai se dedicar a outra coisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a vida está acelerada demais, tem coisa demais, está corrido demais, não tem outra solução, senão em algum momento abrir mão de algo.
A questão é o que abrir mão. Mas aqui o texto também nos ajuda numa coisa muito interessante, porque até então, e essa para mim foi uma das grandes sacadas aqui, eu pensava que eu tinha que escolher entre as coisas boas e as coisas ruins. Então as coisas ruins eu tiro da minha vida, as coisas boas permanecem, tá certo? Só que a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa separar as coisas importantes das essenciais, as coisas boas das muito boas. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de algo bom para algo melhor, abrir mão de algo importante para outra coisa essencial. Nós não vivemos mais na época que só separar coisas boas das ruins já resolve e limpa a nossa agenda. Nós precisamos aprender a separar coisas das importantes das essenciais. Isso também é ressaltado no livro Vida Simples, que diz o seguinte: e sabemos que muitos de vocês que estão lendo esse livro precisam ouvir que não há problema algum em deixar uma atividade, ainda que seja uma boa coisa que esteja fazendo. Mas esse curso ele é tão bom, eu sei. Mas essa atividade ela é tão boa, eu sei. Mas às vezes ela está tirando tempo de algo ainda melhor, de algo ainda mais essencial. Então assim, logo depois de abrir mão, o que mais os discípulos fazem? E é muito legal, eles delegam. Era algo importante? Era. Precisava ser feito? Sim. Eles podiam fazer? Não. Então outra pessoa pode fazer. E aí tem uma grande sacada, gente. Às vezes existem coisas que são boas, precisam ser feitas, mas não são com a gente. Será que não existe alguém que possa assumir isso? E eu sei que isso para a maioria das pessoas é difícil. A gente diz que não, mas analise bem o seu coração. A gente às vezes tem aquele sentimento de, mas se eu delegar isso aqui não vai fazer com a mesma qualidade. Quem é empresário sabe disso. Não, mas se eu pedir para outro, se eu deixar para o meu empregado fazer isso aqui, não vai ficar a mesma coisa. Então treina, mas delega. E aí o que acontece? Esse pessoal desacelerou a vida. A empresa faliu, a igreja acabou, tudo foi por água abaixo. Não, olha só o que aconteceu. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Peraí, olha, a comunidade continuou crescendo, deu tudo certo. E aí ele continua e diz, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Até um grupo que era muito resistente na época estava sendo alcançado. O que isso significa? Guarda isso para a tua vida, por favor. Quando nós vivemos a vida que Deus deu, sob a orientação desse Deus, Ele abençoa. Quando nós vivemos a vida que o nosso Criador nos deu, seguindo a orientação desse Criador, a bênção dele está com a gente. Bom, assim nós temos o seguinte, 2 momentos, 2 etapas para desacelerar a vida. Primeiro, nível de reflexão, nível interior. Reconheça seus limites, não procrastine, reflita juntos, clareie prioridades e perceba diferenças de prioridades com aquilo que você está vivendo. Depois para o nível da ação. Agora que a coisa está clara, veja o que você pode abrir mão e veja o que você pode delegar. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer ir para a ação logo. Eu acho que eu sou assim, talvez vocês também sejam. A gente quer logo resolver as coisas. E a gente quer logo fazer as coisas. Só que se a gente não refletiu e não clareou as prioridades, a gente não sabe o que fazer. A gente fica tateando e parece que não tem solução. A maioria das pessoas não consegue desacelerar a vida, não por falta de atitude, mas por falta de reflexão. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso aconteceu na nossa vida, de um jeito muito prático.
Pais e mães, quem é pai e mãe, levanta a mão, por favor. Pais e mães, cadê vocês? Pais e mães sabem que existe uma quantidade enorme de atividade para crianças, sim ou não? Tem, né? Tem aulinha de tudo que é coisa que você imaginar. Tem aulas e cursos para as crianças se desenvolverem em nível físico, na área esportiva. Tem aulas e cursos para as crianças se desenvolverem em nível intelectual. Tem coisas para desenvolverem na parte artística. Tem muita coisa, né? E cada atividade para a criança promete ser um diferencial promissor para ela um dia. Não é? E aí a gente fica lá, tem muita coisa que os filhos possam fazer. E agora, a gente passou por isso também. Susan e eu, a gente sentou, conversou, viu o que era a prioridade para eles. Qual que é a prioridade na nossa casa? Não seja na sua, mas para nós. Número 1, prioridade para os nossos filhos, é a sua saúde espiritual. Porque nós não queremos que eles sejam um sucesso, mas não estejam no céu. Nós não queremos que eles vençam no mercado de trabalho ao custo da sua alma. Não queremos. Então, primeiro lugar para nós é a saúde espiritual. Clareou? Clareou. Segundo lugar para nós, o que é importantíssimo para eles? A saúde emocional deles. Porque a gente não quer que eles sejam um sucesso e venham um dia tirar a própria vida. Como acontece em tantos casos. Então, saúde emocional veio depois. O que vem depois para nós? Bom, aí sim, desenvolvimento intelectual, motor, aquilo que pode ajudar um dia eles a se inserirem no mercado de trabalho, mas está em terceiro lugar. À frente ainda tem a saúde emocional e ainda em primeiríssimo a saúde espiritual. Então, o que a gente decidiu? Bom, para o desenvolvimento espiritual, o que a gente precisa? Eles precisam estar com a gente. A gente precisa orar juntos em família. Buscar Deus junto na nossa casa, ler a Bíblia. Então isso vai ser prioridade para nós. A gente precisa levar a sério eles estarem na igreja. E sim, nós levamos muito a sério. Não é por ser pastor, facilita também ser pastor. Mas a gente leva muito a sério que eles estejam em comunidade, convivam com amiguinhos cristãos. Isso para nós é importantíssimo. Porque o desenvolvimento espiritual deles é prioridade. Ok. Para a saúde emocional, tem curso? Tem. Mas o que é mais importante para uma criança se desenvolver emocionalmente? Família. Sentar junto na sala, pular em cima do pai quando as costas deixam, conversar, jogar alguma coisa, ver um filminho juntos. Precisam ter convívio com a gente, sentir o nosso amor, sentir o nosso afeto, sentir a nossa segurança. Isso é importantíssimo para eles. Então, peraí, ponto 1 e 2 eram mais importantes. Os 3, a montoeira de curso, estava em terceiro lugar. Então, o que a gente fez? Nós só vamos deixar eles terem atividades extracurriculares se isso não tirar o tempo em família e o tempo com Deus. Prioridade. Para nós ficou claro. A partir do momento que a gente definiu as prioridades, estava claro o que fazer. E aí a gente tomou uma atitude muito prática. Eu não estou dizendo que você precisa fazer assim e que essa é a única solução. Mas nós decidimos que na nossa forma de viver, isso significava que eles poderiam ter cada um uma atividade extracurricular nesse momento. Uma. E vamos combinar, uma já dá bastante correria, não dá não? E tá bom. E as outras? As outras não. Só entra se sair outra. E para nós tem sido muito bom. Eles têm se desenvolvido, mas a gente tem preciosos tempos juntos, e preciosos tempos orando juntos, e buscando a Deus juntos. Deu para entender? Quando as prioridades estão claras, a gente começa a entender o que não está de acordo com essas prioridades. E aí começa a ficar claro que a atitude de tomar, e a gente tem firmeza para isso. Jorge, mas aqui, se a gente for ver, isso aqui é muita coisa para lembrar, né? Não sei se eu vou lembrar de tudo isso aqui, não. Se eu fosse resumir para vocês em uma coisa, eu usaria justamente uma fala de Jesus. Jesus, certa vez, ele está justamente falando com seus discípulos, e possivelmente eles estão lembrando disso quando eles têm essa atitude. Justamente quando Jesus estava pregando sobre preocupações e ansiedade, sobre ter excesso de coisas, sabe o que Jesus fala no final da pregação dele? Jesus. Ele fala isso aqui, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está querendo dizer com isso?
Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Ele é realmente a base da nossa vida, é a prioridade número 1. O resto, a gente vai encontrando. E quando eu digo Deus em primeiro lugar na nossa vida, eu não estou querendo dizer um discurso. Deus está em primeiro lugar. Não, eu quero dizer Deus efetivamente em primeiro lugar na minha vida. E eu tiro tempo regularmente para estar com Ele, orar, entender a sua vontade, aprender sobre Ele, estar num encontro como esse. Quando Deus está realmente em primeiro lugar, é a prioridade número 1 da minha vida. Aos poucos, tudo vai encontrando o seu caminho. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com o nosso Criador, aos pouquinhos, a gente começa a perceber como a vida foi feita para ser. E o que foi feito para estar lá ocupando mais espaço, e o que foi feito para estar lá ocupando menos espaço. Então é normal que conforme a gente vai caminhando e realmente vivendo com Deus, cada coisa vai se encontrando no seu lugar. E é bem interessante, sabe? Se você pensa assim. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez haviam 2 lenhadores, que eram os melhores lenhadores da região. E aí os lenhadores resolveram fazer uma competição para decidir finalmente quem era o melhor. E os 2 lenhadores marcaram um dia para ver quem derrubava mais árvore num curto espaço de tempo. Eu sei que isso não é muito ecológico, mas era assim. E aí eles começaram, e o primeiro lenhador começou a bater nas árvores com o machado, ele não parava, derrubava uma árvore, ia para outra, derrubava outra, ia para a terceira, e ele absolutamente não parava. E aí de vez em quando esse lenhador, ele olhava para o lado, e ele via o concorrente dele sentado, levantava, derrubava uma árvore, sentava, derrubava mais 3 árvores, sentava. E o primeiro não, o primeiro era incansável, uma atrás da outra, ele pensou, mole, eu estou uma atrás da outra, o outro está parando diversas vezes, não tem como eu perder essa. Termina, e eles vão contar as árvores derrubadas. O primeiro lenhador, o incansável, derrubou 20. Aquele que parava derrubou 30. E ele ficou muito curioso. E ele depois, ele disse para o outro lenhador, como? Eu não parei um segundo. Eu cortei árvore após árvore. E você parou várias vezes. Como foi que você cortou tantas árvores a mais que eu? E o segundo lenhador disse, é que eu parei para afiar o meu machado. Estar com Deus não é mais uma atividade a pôr na agenda. É afiar o seu machado. É orientar a sua vida. É perceber o que direção você precisa seguir. O que você tem dado muito espaço e não poderia. O que você tem dado pouco espaço e deveria. Mas eu sei que quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente começa a pensar assim, mas como é que eu vou fazer isso, hein? Como é que eu já diversas vezes saí de um culto, de um encontro pensando, não, eu vou dedicar mais tempo para Deus, agora se eu consigo, mais 10 minutos, mais meia hora, eu vou orar todo dia, eu vou vir no culto toda semana, e aí quando a gente vai ver, a gente já não conseguiu mais. Sabe como é que isso funciona? Deixa eu explicar isso para vocês. Essa semana eu fui viajar, comentei com vocês. E os nossos filhos, eles ficam muito emotivos quando eu vou viajar, ou a Susan, sempre tem um momentinho de choro. Então a gente chegou lá no aeroporto e começou a dar aquele chororô, e aí a minha filha de 9 anos me abraçou e disse, papai, não vai embora. E aí o coração daquela espremida assim, né? Assim, ai meu Deus. Eu disse, Laura, papai precisa, dessa vez precisa. E ela me disse, então tá, mas você vai ter que me ligar todo dia, senão vai ter consequência. Sabe o que eu fiz? Liguei todo dia. Mas não porque eu estava com medo de consequência da minha filha de 9 anos. Não. Por que eu liguei todo dia? Eu acho que ela não sabe. Mas quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu pensava eram eles. Como é que foi a noite deles? E quando eu estava almoçando, eu perguntava para mim mesmo, como é que foi a manhã deles? Será que eles obedeceram o vovô que estava cuidando deles? E quando eu via um playground, eu lembrava deles, pensava que pena que não estão aqui. Quando eu passava numa loja de brinquedos, eu entrava para ver se tinha alguma coisa para eles. Quando eu passava na frente de uma loja de roupa, outra coisa, eu lembrava da Susan. Ou quando eu via alguma coisa legal, eu pensava, que
pena que ela não está aqui, vou tirar uma foto, vou mandar para ela. E quando eu chegava no hotel, cansado, 10 e pouco da noite, tudo o que eu mais queria era ligar para eles. E se eu tivesse 10 minutos, eu ia usar esses 10 minutos para falar com eles. Mas não porque é uma tarefa, não porque é uma obrigação, porque simplesmente eu os amo. Eu não imagino que os discípulos tinham essa disciplina, porque eles pensavam assim, não, eu tenho que tirar 15 minutos por dia, não, eu tenho que tirar 1 hora por semana, não. Eles provavelmente acordavam pensando em Jesus e naquilo que o Mestre tinha feito e fazia por eles. No meio do dia aconteciam algumas coisas e eles percebiam o cuidado de Deus. E provavelmente quando eles chegavam no final do dia cansados, eles não viam a hora de tirar um tempinho em oração para estar com esse Deus que os ama tanto. E eles não viam a hora de chegar finalmente o domingo para estar com a sua comunidade, adorando esse Deus que fez e faz tanto por eles. Não era uma obrigação, era amor. Por isso eu estou convencido que a gente não resolve esse problema saindo daqui dizendo, a partir de hoje eu consigo mais 15 minutos. Eu acho que a gente resolve esse problema dobrando o joelho e dizendo, Deus, meu coração está naturalmente inclinado para distante de Ti, para longe de Ti. Mas por favor, me faz realmente Te amar de todo o meu coração. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Conhecendo o que Deus fez por nós, o amor dEle por nós, que abriu mão da eternidade para morrer, porque era a única forma de nos reconectar com o Pai. Conhecendo esse amor que deixou tudo por amor a nós, a gente começa a amar esse Deus, ter Ele em primeiro lugar, e a partir daí prioridades são clareadas e a gente sabe que direção a gente precisa ir, o que a gente precisa pegar e o que a gente precisa deixar. Lembra de uma coisa, só uma, se você não conseguir lembrar das outras: ponha Deus em primeiro lugar. Queria que você avaliasse, você e sua família têm vivido em um ritmo de vida equilibrado? Sim ou não? Se você diz sim, me diz uma coisa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus amigos diriam que sim? Eu acho que tem muito pai que dizer sim, muita criança dizer não. 2, você tem conversado e orado por isso? Se não, está esperando o quê? A bicicleta está correndo, você pode cair. Conversa e ora. 3, você tem passado tempo com Deus de maneira regular para clarear as tuas prioridades? Você tem entendido o que a Bíblia te ensina, que é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, para colocar isso em prática? Gente, nós fomos criados com um manual de instrução. 3, decida pôr a Deus em primeiro lugar na sua vida, de verdade. Não é só uma palavra na sua boca. Não, Deus está em primeiro lugar. Não, ponha Deus em primeiro lugar de verdade na sua vida. No seu tempo, nos seus recursos. 2, decida, a partir desse contato com Deus e conversando com as pessoas envolvidas e pessoas sábias que Ele tem colocado na tua vida, avaliar prioridades e reorganizar a vida. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!